Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 45 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 420 do Catecismo, capítulo 3, falando agora sobre os sacramentos de serviço, a ordem e o matrimônio. Hoje, de forma particular, sobre o sacramento da ordem. A ordem é o sacramento através do qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercida na igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico. Comporta 3 graus: episcopado, presbiterato e diaconato. A palavra ordem, ordenação, ordinácio, é reservada ao ato sacramental que integra na ordem dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos. Tal ato transcende a simples eleição pela comunidade, pois confere um dom do Espírito Santo, o qual permite exercer um poder sagrado, que só pode vir do próprio Cristo por meio da sua igreja. A ordenação também é denominada consagração, por ser uma separação e uma investidura por parte do próprio Cristo, por sua igreja, e a imposição das mãos do bispo com a oração consacratória constitui o sinal visível desta consagração. O Catecismo nos ensina que todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança encontram seu cumprimento em Cristo Jesus. Então, no Antigo Testamento já havia sacerdotes, Arão, Melquisedeque. Porém, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, descrito em Gênesis 14, versículo 18, é considerado pela tradição cristã como prefiguração do sacerdócio de Cristo, único sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O sacrifício redentor de Cristo é único, realizado uma vez por todas. Não obstante, torna-se presente no sacrifício eucarístico da igreja. Ou seja, a entrega de Jesus na cruz aconteceu de uma vez para sempre, alcançando toda a história, porque é o sacrifício do próprio Deus feito homem. Porém, ele é atualizado no hoje da vida dos fiéis, através do sacramento da Eucaristia. E o sacramento da Eucaristia é celebrado pelos sacerdotes, bispos, padres, que participam, por virtude da ordenação sacerdotal, do único sacerdócio de Cristo. Portanto, exercem o poder de Cristo em benefício do povo de Deus, que é a sua igreja. Por isso é chamado de sacramento de serviço. Foi instituído na última ceia, na Quinta-feira Santa, na véspera da paixão do Senhor e também em virtude da sua paixão. Muito bem, os sacerdotes, eles agem in persona Christi. O serviço eclesial do ministro ordenado é o próprio Cristo que está presente em sua igreja como cabeça de seu corpo, pastor do seu rebanho, sumo sacerdote do sacrifício redentor, mestre da verdade. A igreja expressa tudo isso dizendo que o sacerdote, em virtude do sacramento da ordem, age in persona Christi, na pessoa de Cristo, cabeça. Esta presença de Cristo no ministro não deve ser compreendida como se ele estivesse imune a todas as fraquezas humanas, ao espírito de dominação, aos erros e até aos pecados. A força do Espírito Santo não garante, de igual modo, todos os atos dos ministros. Nos sacramentos, esta garantia é assegurada, de tal forma que mesmo o pecado do ministro não pode impedir o fruto da graça. No entanto, há muitos outros atos em que a conduta humana do ministro deixa traços que nem sempre são sinal de fidelidade ao Evangelho, que podem, por conseguinte, prejudicar a fecundidade apostólica da igreja.
Portanto, o sacramento da ordem comunica um poder sagrado, que é o próprio poder de Cristo. O exercício desta autoridade deve, pois, ser medido pelo modelo de Cristo, que por amor se fez o último e o servo de todos, lavando os pés dos seus discípulos. Portanto, os padres, os bispos não são ordenados para dominar, mas para servir o povo. Por isso, o sacramento da ordem, juntamente com o sacramento do matrimônio, é um sacramento de serviço. São 3 os graus do sacramento da ordem: o episcopado, presbiterato e o diaconato. A ordenação episcopal representa a plenitude do sacramento da ordem. Diz o catecismo: entre aqueles ministérios que desde os primeiros tempos são exercidos na igreja, o lugar principal é ocupado pelo munus daqueles que, constituídos no episcopado, conservam a semente apostólica por uma sucessão ininterrupta desde Cristo e dos apóstolos. Para desempenhar sua missão, os apóstolos foram enriquecidos por Cristo com especial efusão do Espírito Santo, que desceu sobre eles. Eles mesmos transmitiram a seus colaboradores, mediante a imposição das mãos, este dom espiritual que chegou até nós pela sagração episcopal. O Concílio Vaticano II ensina, pois, que pela sagração episcopal se confere a plenitude do sacramento da ordem, que, tanto pelo costume litúrgico da Igreja como pela voz dos santos padres, os primeiros doutores, é chamada de sumo sacerdote, a realidade total do ministério sagrado, no qual os bispos apóstolos participam do tríplice munus de Jesus de santificar, ensinar e reger. Jesus Cristo, Rei, sacerdote e profeta. Os presbíteros, segundo grau do sacramento da ordem, o ofício dos presbíteros, por estar ligado à ordem episcopal, participa da autoridade com que o próprio Cristo constrói, santifica e rege seu corpo. Por isso, o sacerdócio dos presbíteros, supondo os sacramentos da iniciação cristã, é conferido por meio de um sacramento peculiar, mediante o qual os presbíteros, pela unção do Espírito Santo, são assinalados com um caráter especial e assim configurados com Cristo sacerdote, de forma a poderem agir em nome e na pessoa de Cristo cabeça, sobretudo e de forma principal e especial, para celebrar a Eucaristia e o sacramento da confissão do perdão dos pecados. Embora os presbíteros não possuam o ápice do pontificado e no exercício do seu poder dependam dos bispos, estão contudo com eles unidos na dignidade sacerdotal. Em virtude do sacramento da ordem, segundo a imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote, os presbíteros ou padres são consagrados para pregar o Evangelho, apacentar os fiéis e celebrar o culto divino como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. Os presbíteros padres só podem exercer seu ministério na dependência do bispo e em comunhão com ele. A promessa de obediência que fazem ao bispo no momento da ordenação e o beijo da paz do bispo no fim da liturgia da ordenação significam que o bispo os considera como seus colaboradores, filhos, irmãos e amigos, e que em troca eles lhe devem amor e obediência. No grau inferior da hierarquia da ordem, o sacramento da ordem, primeiro grau, diaconato, segundo grau, presbiterato, terceiro grau, plenitude, o episcopado, os diáconos. Para a ordenação, eles recebem a imposição das mãos, não para o sacerdócio, mas para o serviço. A palavra diaconia significa justamente em grego serviço. Portanto, os diáconos participam de modo especial na missão e na graça de Cristo. São marcados pelo sacramento da ordem com sinal, caráter que ninguém pode apagar.
e que os configura a Cristo, que se fez diácono, isto é, servidor de todos. Por isso também o padre, antes de ser ordenado presbítero, ele deve ser ordenado diácono para aprender o sentido do serviço do sacramento da ordem. Os diáconos, entre outros serviços, podem assistir o bispo e os padres na celebração dos diversos mistérios, sobretudo na Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir ao matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar, presidir os funerais, consagrar-se aos diversos serviços da caridade. Apenas os bispos podem celebrar o sacramento da ordem, porque eles, como sucessores dos apóstolos, podem transmitir o dom espiritual e a semente apostólica. Os bispos validamente ordenados, isto é, que estão na linha de sucessão apostólica, conferem validamente os 3 graus do sacramento da ordem. Apenas o varão homem batizado pode receber validamente o sacramento da ordem, porque o Senhor Jesus escolheu 12 homens para formar o colégio dos apóstolos. E os apóstolos fizeram o mesmo quando escolheram seus colaboradores, que seriam seus sucessores na missão. O colégio dos bispos, ao qual os presbíteros estão unidos no sacerdócio, torna presente e atualiza até o retorno de Cristo o colégio dos 12. A igreja se reconhece vinculada por essa escolha do próprio Senhor. Por isso, a ordenação de mulheres não é possível. Nesse sentido, aquele que sente o chamado ao sacerdócio, ele não pode se ordenar sozinho, ele precisa apresentar-se à autoridade da igreja para que, com o devido discernimento e a devida formação, o desejo do candidato livremente se tornar padre deve ser acolhido e encontrado com a aprovação da igreja. E aí sim, após um período de prova, de teste, o seminário, um período de formação, no qual o candidato estuda filosofia e teologia, se prepara espiritualmente para o ministério. Após esse tempo, que em média dura 6, 7, 8 anos, o candidato pode ser ordenado padre. A formação dos diáconos, ela é distinta, sendo que podem haver diáconos permanentes, isto é, homens casados, que com a aprovação das suas esposas podem ser ordenados diáconos, mas não sacerdotes enquanto não forem viúvos, né? O sacramento da ordem, ele confere um caráter indelével que não se apaga e que, portanto, ele é para sempre, até o céu. Mesmo que o sacerdote seja indigno, mesmo que o sacerdote decida por livre vontade abandonar o seu ministério, procurando essa liberação junto ao Vaticano, ele continuará a ser padre, porque o sacramento não se apaga. Esse ministério, ele exige que o candidato se purifique antes de purificar os outros, que seja instruído para poder instruir. Como diz São Gregório de Nazianzeno, é preciso tornar-se luz para iluminar, aproximar-se de Deus para aproximar dele os outros, ser santificado para santificar, conduzir pela mão e aconselhar com perspicácia. Como diz o santo cura d'Ars, é o sacerdote que continua a obra da redenção na terra. Se bem compreendêssemos aqui na terra o sacerdócio, morreríamos, não de espanto, mas de amor. O sacerdócio, diz São João Maria Vianney, é o amor do coração de Jesus. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.